falando um pouquinho da Gold Letra. O recorte é bastante específico, tá? A gente brinca que o pessoal da área de pedagogias não gosta muito do pessoal da área de marketing, a gente fica naquela luta, né, para a gente conseguir chegar no meio termo. Mas acho que todos os reconhecimentos e todos os processos avaliativos que a Gold Letra teve até hoje, elas acabam dando uma certa credibilidade ao nosso nome, e isso é bastante importante, né? Então a gente tem hoje um reconhecimento internacional que é óbvio que está um pouco pautado em cima dos nossos distribuidores, né, do Raí, do Leonardo, que são personalidades que têm uma visibilidade na França, na Itália, mas que esse reconhecimento também não vem, né, só de eles existirem, né? A Fundação precisa o tempo inteiro, né, provar que não é só, né, uma instituição formada por pessoas, personalidades interessantes, né? A gente teve o reconhecimento da Unesco como uma instituição de referência, com pouco tempo até de atuação. A gente ganhou agora em 2013 o prêmio Itaú Unicef. Eu trouxe 2 livros da experiência que foi vencedora. Não sei como é que vocês querem fazer, mas ele tem para download no próprio site, né, da Gold Letra. E eu vou falar um pouquinho dessa experiência também, que foi uma experiência que envolveu avaliação, sistematização e agora disseminação por meio da publicação, tá? A gente tem aí vários prêmios no terceiro setor. A gente tem uma metodologia validada por uma avaliação externa, vou contar um pouquinho disso, não 100% externa, até porque acho que a gente não acredita, né, numa pessoa que vá lá e com uma lupa verificar se o que a gente faz é bom ou ruim, né? E a metodologia, portanto, sistematizada e publicada, que é um pouquinho do que eu vou falar para vocês do livro. Pode ir? A missão da Gold Letra, né? Então, contribuir para a formação educacional e cultural de crianças e jovens para que possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. A visão da instituição é ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina as práticas que contribuem para a transformação social. Então, é a visão que nos impulsionou, na verdade, a investir muito em avaliação e sistematização. É esse desejo de levar a nossa metodologia para outros locais. Os valores estão bastante ligados à amizade mesmo, né, do Raí e do Leonardo, dignidade, fraternidade, perseverança e solidariedade. E os nossos princípios educacionais, né, são 3 palavras-chave: aprender, conviver e multiplicar. Então isso vale para todos os nossos programas e projetos. Aprender, seja ele um programa esportivo, seja ele um programa cultural. A gente tem a questão de contribuir para a qualidade do ensino, portanto, para o viés de educação integral. Quando a gente fala conviver, a gente está falando de uma educação de valores, está falando de tolerância, de diversidade. A gente coloca, né, o conviver dentro dos nossos programas. Então, é o desenvolvimento de habilidades sociais. E o multiplicar é que a gente trabalha com jovens e adultos moradores das comunidades onde a gente atua. Porque a gente acredita que essas pessoas são referências na comunidade e elas ficam, né? Um dia, se o programa não estiver lá, mas o projeto não estiver lá, acho que outras pessoas, a Marilene falou um pouco disso, né? A Isabel também, um dia a gente não está e alguma coisa tem que ficar, tá? Quando a gente começou a conversar sobre avaliação, pode já pôr os 3, senão... eu tive vários momentos na Gold Letra. Eu já estive dentro da instituição, já estive fora da instituição, né? Então, acho que quando a gente fala de avaliação, às vezes é bom estar dentro, às vezes é melhor estar fora, para ser mais neutro, né? Então, acho que eu acabei vivendo um pouco dessas 2 experiências. Mas o que eu trouxe aí, né, como fundamental, então, vai fazer a avaliação, esteja aberto à mudança, né, esteja aberto à reflexão e à aprendizagem. É óbvio que isso que eu estou falando é óbvio, mas na prática não se dá. É muito difícil quando a gente percebe que as coisas não são só flores, que tem alguns espinhos, ou que o resultado não era exatamente aquilo que eu imaginava ou que eu esperava, né? Acho que uma outra questão que todo mundo falou um pouco aqui, né? Acho que a Márcia trouxe até a rede, acho que tem um pouco disso, né? É a atitude ética perante a trajetória metodológica, né? Então, acho que muito se falar de avaliação, tem demanda, precisa fazer, mas não é toda avaliação que é boa, né? Acho que a gente precisa ficar um pouco atento me mostra os resultados, mas me conta só um pouquinho de como você chegou nele. Acho que todo mundo que gosta de avaliação fala assim, e como é que você chegou aqui, né? Então, eu até brinco que
às vezes as pessoas têm boas intenções, né? E principalmente quando a gente fala de organizações pequenas, e a Gold Letra hoje não é tão pequena, mas já foi, né? Às vezes tem um educador, qualquer pessoa, né? A gente está falando de avaliação em recortes muito pequenos, né? E eu vi um educador que ele foi avaliar a aula e tinham 3 possibilidades para as crianças assinalar, né? Ótimo, bom e ruim. Né? Então, assim, só aí já fica difícil, né, da aula dele ser ruim. Então, a gente brinca um pouco com isso, porque é uma avaliação com né, escolher primeiro de assinalar, né, uma trajetória metodológica um pouco complexa. Estou simplificando, mas só para vocês não dormirem na última fala. E acho que a transparência da comunicação dos dados, né? A gente, no livro, conversou muito. Nem tudo são flores e tinha alguns nós, como todos nós temos. E a gente resolveu colocar os nós. Até o editor do texto falava assim, vocês têm certeza que vocês vão colocar isso? A gente falou, não, a gente tem certeza. Porque a gente quer conversar com pessoas que também têm dificuldades, são seres humanos normais. A gente chamou de pontos de atenção, colocou um nome um pouco diferente, mas é verdade, não saiu, não está bem avaliado, ainda não chegamos lá. Então, acho que essa transparência na comunicação dos dados é bastante importante, né? Até para a gente conseguir ter um diálogo mais aberto. E a participação e a adesão dos envolvidos. Então, por ser uma organização, a gente tem a criança, né, que precisa avaliar se gosta do que faz dentro da Gold Letra, a gente tem a família, a gente tem a comunidade, né, do entorno, a gente tem o poder público, a gente tem as empresas que nos financiam, né? Então a gente tenta dialogar na medida do possível, é difícil, né, a envolver todo mundo, mas é ter esse retorno, né, ter esse canal de escuta com todos os envolvidos nos processos da Gold Letra. Tá? Pode ir. Eu coloquei 3 dilemas, existem vários, né, mas acho que 3 que a gente vive bastante. Nem sempre a avaliação consegue subsidiar um processo decisório de correção de rumos. Porque às vezes a gente não tem um tempo, né, para o processo de análise, debate e implementação de mudanças. Então, sabe quando você tenta trocar o pneu com o carro andando, né? A sensação que às vezes a gente tem um pouco essa, todo mundo fazendo assim com a cabeça, porque é um pouco essa sensação que a gente tem, né? Então, nem sempre, mesmo dentro da Gold Letra, né? Como eu falei para vocês, a gente não tem muito problema com os espinhos, né? A gente fez uma vez uma avaliação super longa, super complexa e tal, e tinham 194 páginas. Eu aposto que só eu li as 194 páginas. Então fica difícil às vezes, porque a gente tem que recortar, e tem que debater, e tem que estar disposto a mudar. Então às vezes a gente também faz avaliação, mas acaba depois não aproveitando ela como deveria, para realmente fazer a correção de rumos que a gente precisa, tá? A outra questão, acho que tem a ver um pouco com o que a Isabel até estava falando, né, dos resultados qualitativos, principalmente, que nem sempre são conclusivos, né? E é isso, qualitativo não é difícil ser, não é? E eu lembro, eu fiz um asterisco para não esquecer o exemplo, né? E essa cobrança por resultados, na maioria das vezes quantitativos e de mente cartesiana, né? Então, um jornalista me perguntou assim, e quantas pessoas vocês já salvaram, né, transformaram da Gold Letra nesses 15 anos de atuação? E eu muito convicta respondi, nenhuma. Né, porque assim, quantas pessoas vocês salvaram, transformaram, né, olha, né, é muita pretensão uma organização não governamental trabalhando na Vila Albertina ter salto. Aí acho que já vinha também de uma questão ideológica complexa, né? Ninguém salva ninguém, a gente está na garantia de direitos para que essas pessoas tenham outras oportunidades e perspectivas de vida. Então, às vezes é difícil, né, essa cobrança de resultados. E outro dia eu também estava com uma pessoa da área de comunicação que falou assim, mas não dá para você transformar isso em porcentagem, né? E a gente estava falando de resultado qualitativo. Eu falei, olha, não dá, né? Mas vamos ver o que a gente consegue, como é que a gente consegue comunicar melhor, tá? A questão das avaliações não serem questionadas, acho que eu falei um pouquinho no slide anterior, né? E uma avaliação mal conduzida, ela é muito prejudicial, sim. Então, às vezes, a gente tem que dialogar com outros atores e até com estatísticas, e aí tem um pouco de guerra de vaidades, às vezes, na avaliação também, que é difícil, né? Com que indicador e com que índice eu confio, eu não confio, então, não é fácil. Então, acho que a gente tem que se perguntar muito sobre a credibilidade do rigor metodológico, né? Assim, seguir o rigor metodológico, esse processo tem credibilidade, né? Ele usou métodos, no caso, né, da Gold Letra, que não acredita só nos quantitativos, ele tem um viés qualitativo que também pode se cruzar informações, tá? Trouxe esses 3 dilemas, mas existem inúmeros, né? Bom,
A Gol de Letra, ela não começou assim, né, com todos os, ninguém acha, né, seus indicadores de resultado, todos os processos super claros na cabeça. A gente começou lá no centro mesmo, com um programa, com um projeto, que já tem um viés de bem Paulo Freire, assim, eu não quero fazer provas e saber o que as crianças aprenderam. Eu quero fazer uma avaliação compartilhada, que é assim hoje a maneira como lá na ponta a avaliação acontece. Né? Então eu tenho um momento onde a criança se autoavalia, né, dentro de itens que não são só de conteúdo, mas também de comportamento, trabalho em equipe, respeito ao outro, né? Lembrando do aprender, conviver e multiplicar, que é onde a gente se organiza. Né? Então essa avaliação compartilhada nada mais é que um momento onde a criança avalia, né, e depois o educador ou o grupo de educadores dá um retorno para ela. Nisso, a gente corresponsabiliza a criança pelo aprendizado dela. E não repete também o padrão da escola. Acho que seria muito chato, né, se a gente, como ONG, muitas vezes reproduzisse o padrão da escola. Não estou chamando a escola de chata, mas a gente também está sabendo que a escola... mas a gente também está sabendo que a escola, apesar de ter um local fundamental, né, dentro da educação, ela está assim, necessitando e demandando mudança. E é um recorte totalmente diferente dos demais, né, porque essas relações de avaliação começam mesmo no micro. Né? Então, eu não posso ter uma avaliação onde acredita com todos os envolvidos lá na instituição se isso não está se dando ali no tete-a-tete. Né? Então, no tete-a-tete, a gente acredita nessa participação da criança ou da família. A gente investe muito na avaliação da nossa metodologia. Por quê? Porque a gente quer disseminar. Então, eu preciso ver se a minha metodologia funciona. Né? Para ver se a minha metodologia funciona, eu preciso conversar com quem faz parte dessa metodologia. Tá? E, por fim, a gente está nesse grande debate que é os indicadores de... A gente está chamando ali de indicadores de êxito, no caso da instituição. Né? E aí, a Gol de Letra, em que medida ela conseguiu atingir a sua missão, a sua visão? Qual é o impacto dela, né? Na Vila Betina, no Caju? Pergunta simples, né? E a gente está um pouco nesse debate, né? A gente está construindo aí os nossos caseiramente, né? E a gente está tendo um primeiro debate sobre isso. Então a gente não tem todos os nossos sistemas avaliativos, né, desde o programa até a instituição completamente consolidados e somos um case de sucesso. Não, nós somos uma história em construção, acho que como a maioria de nós aqui. A gente tem uma abordagem bastante qualitativa, pode ir. A gente trabalha muito com entrevista e grupo focal, a gente acredita nessa proposta, né, a gente acredita que isso promove a expressão de opiniões e garante que os resultados tenham credibilidade, pois tem um rigor metodológico. E evita aquelas generalizações, que com todo respeito aos jornalistas, é muitas vezes o que acontece, né? Pega uma fala isolada e fala, segundo fulano de tal, né? E eu acho que a pesquisa qualitativa e os meios de avaliação qualitativa, quando eles citam uma fala, né? Essa fala emergiu de um grupo focal, teve uma análise de conteúdo, tem todo um processo. Então a gente também tem que conseguir passar esse rigor metodológico para que essa fala não fique uma generalização ou uma opinião isolada. Né? Vamos lá. Em 2005 e 2007, a gente teve uma experiência muito importante na Gol de Letra. Acho que vários de vocês trouxeram a linha do tempo. Acho que na linha do tempo essa também merece um destaque na Gol de Letra. Né? A gente chamou uma consultoria para nos ajudar a fazer a avaliação, entre aspas, externa. Por que eu pus entre aspas? Porque tinha uma equipe interna de avaliação que dialogava com essa equipe externa. Né? A nossa pergunta 1 era quais são os resultados e impactos dos programas e projetos da Gol de Letra para crianças, adolescentes, jovens e famílias e para a comunidade do entorno. Fizemos a pergunta, aí chegamos para a consultoria e falou, olha, a gente quer saber isso aqui. Né? E aí a gente foi com o tempo, sempre, né? A gente foi com o tempo desenhando os eixos, então, da avaliação. E aí a gente desenhou, então, o eixo, né, de ação pedagógica, então, com as experiências que a gente queria ver avaliado, desenvolvimento socio-relacional da criança e as multiplicações. Vejam que segue a mesma sequência, aprender, conviver e multiplicar. Né? Tudo a gente procura ter esse norte.
Ação social, né, com a família, com a comunidade e com a capacitação de agentes sociais, que são mulheres da comunidade, também multiplicadoras de ações dentro da comunidade. E a identidade da fundação, né, funcionamento interno e a imagem externa. A gente brinca, mas assim, por muito tempo, quando você pedia para a Gol de Letra, você entrasse no ônibus, se você falasse onde é a Gol de Letra, o motorista não sabia onde te descer, mas se você falasse, eu quero ir na escolinha do Raí, ele falava, é ali. Então a gente também tinha uma imagem externa a ser revertida. Né? No começo bom, mas depois a gente ainda precisa provar para a própria comunidade onde estamos que não somos uma escolinha de futebol. Tá? Então vamos lá. Depois desses 2 anos, né, é assim, caro e trabalhoso, né, gente? Vamos falar do português, claro. 2 anos de avaliação. Precisa, né, a gente foi financiado pela empresa, uma das empresas que financiou a Gol de Letra no início, então assim, foi um processo, nesse porte de 2 anos que a Gol de Letra conseguiu fazer, um aporte financeiro razoável, tá? E também demorado, trabalhoso, tem idas e vindas, né, tá? Aqui os efeitinhos teriam ficado bons, mas eu vou contar qual foi a lógica. As 3 fora dessa esfera são um pouco que a gente continuou fazendo as perguntas, né? Para que avaliar, para quem avaliar, né? E quando a gente continuou fazendo as perguntas, a gente chegou em 3 pontos importantes, né? Primeiro era a visão institucional. A instituição ser reconhecida como uma organização que desenvolve e dissemina práticas, acho que é o norte 1, né? Para a gente continuar nesse caminho de avaliação. Vai lá, Guilherme. Acho que o norte 2 é acreditar no conceito mesmo de avaliação formativa. Né, de que nesses processos a gente qualifica, né, a nossa própria equipe, a gente qualifica os nossos próprios métodos, tá? Pode ir. E a sistematização, a famosa sistematização, que cada pessoa também tem um conceito, né? Eu acho que foi a Maria Helena que apresentou um glossário, né? Assim, o que a gente entende por sistematização, tá? Então, para a Gol de Letra, a ideia é de disponibilizar um conhecimento na sistematização que nos agradava, né? E aí a gente tinha que discutir internamente o que estava pronto para ser disponibilizado. E aí a gente tinha que discutir o que estava avaliado, o que estava sistematizado, e aí a gente foi construindo esse caminho. Então, a Gol de Letra hoje, ela tem essas 3 questões juntas: avaliação, sistematização e disseminação. Então, a gente avalia para poder sistematizar e para poder produzir e disseminar tecnologia social. Tá? Isso é o que hoje corresponde à área de disseminação da Gol de Letra, que somos em 3. Né? Ela brincou e falou assim, as equipes enormes que a gente tem. Né? 3 para 6 estados e uma experiência internacional, né? Detalhe. Vamos lá. Então, a área de disseminação hoje, né? Pode ir. Isso. Acredita nos processos avaliativos formativos, né, e de sistematização, que nada mais é do que a gestão do conhecimento, né, são propostas de construção coletiva. Então, o tempo inteiro, a gente não costuma fazer nenhum roteiro. Está aqui a Lígia também, que é uma amiga de sistematização, que também faz as coisas desse jeito, né, que acho que acredita um pouco nisso que a gente está falando aqui, que é essa ideia de construir os roteiros, né, da avaliação, da sistematização, que são coletivos. E a outra meta aí da área é disseminar a metodologia Gol de Letra, ou por parceria com organizações parceiras, né? Então a Gol de Letra não abre mais novas unidades, né? Ou por capacitação de profissionais. Em relação à área de avaliação, acho que tem 4 palavrinhas-chave que Fiocruz, Fontes, outras pessoas que trabalham na área vão achar, sim, óbvio, né? Precisa ser útil, precisa ser ético, precisa ser viável e precisa ter um procedimento técnico claro, tá? Eu falo rápido, né? Mas é que eu sou a última e eu tenho pouco tempo. Então, os objetivos, né, pra gente, por que a gente avalia e sistematiza? Fortalecer os resultados institucionais e contribuir para a visibilidade e o reconhecimento da instituição na sua área de atuação. Dar visibilidade às inovações e aprendizagens desenvolvidas nas práticas cotidianas. Isso aqui parece uma coisa simples, né? Mas às vezes
uma inovação dentro de uma sala de aula e uma boa prática, né, disseminada, ela tem um efeito multiplicador muito grande e de grande benefício, muitas vezes até de rápida replicação, né? Então a gente não quer só a metodologia inteira, mas muitas vezes a gente quer estar atento também a pequenas inovações dentro da própria sala de aula, tá? Contribuir com a qualificação dos processos de disseminação em diferentes formatos. Por que a gente coloca esses diferentes formatos? Porque não adianta a gente achar que a metodologia Gol de Letra do Rio de Janeiro vai ser igual a de São Paulo, que vai ser igual a de Minas, do Nordeste. Ah, então não tem uma metodologia? Tem, mas acontece que não seria natural se você não se adaptasse às questões culturais e às demandas daquele local. Então quase não tem uma receita de bolo única, né, mas tem uma adaptação ao contexto daquele local. E, por último, então, subsidiar a construção de novos formatos de atuação que possam se configurar como uma oportunidade de captação de recursos. Então, para ser clara, hoje a área de disseminação ela só funciona diante de parceiros, né? Então, a missão da Gol de Letra é executada pelos programas da Gol de Letra. A área de disseminação, ela só roda, né? Ela só acontece se ela tiver um parceiro financiador que demande a implementação dessa metodologia em outro local. Então, hoje nós estamos rodando em 6 países porque nós temos um parceiro que nos financia em relação a isso. Então, é diferente, né? Não sei se eu fui clara, mas assim, os programas da Gol de Letra executam a missão da Gol de Letra. A visão da Gol de Letra, ela só roda se tiver um parceiro ou um financiamento específico para que isso aconteça. De certa forma, a área de disseminação é uma fonte de captação de recursos para a instituição hoje, para que esse laboratório de metodologia continue acontecendo, tá? O que eu queria deixar de recado, assim, né? Que eu acho que é o que a gente tanto fala, mas é tão difícil fazer, né? Que é a ideia dos processos participativos, né? Todos avaliam, a aprendizagem é mútua, a reflexão é do grupo e o fortalecimento é do conjunto, né? Acho que é isso o que a gente mais deseja lá na Gol de Letra. E eu trouxe um vídeo que foi da sistematização desse livro, que dialoga com aquela avaliação dos 2 anos que eu falei para vocês e que tem um pouco da fala que não a minha, tem eu também, mas tem outras falas que eu achei bacana trazer. Sistematização é um processo de reflexão coletiva sobre o que acontece na prática. No caso, no Virando Jogo, todo o trabalho que a gente realiza nesses 13 anos aí na trajetória da Fundação Gol de Letra. O jeito de fazer uma sistematização é muito particular. Acho que é uma decisão que tem que ser feita junto com a instituição. Então, a Gol de Letra resolveu fazer a sistematização virar uma publicação. E aí envolveu toda a equipe do Virando Jogo, né? Educadores, as assistentes sociais, coordenação, participantes, adolescentes do Virando Jogo participaram de grupos focais também para participar de todo esse processo. E fizemos um levantamento mesmo da prática, do que acontece, de como era, o que pode melhorar. E fomos tirando informações de todas as pessoas que participaram desse processo ao longo desses anos na Fundação. Foi assim, a Andrea chegou na nossa sala no meio da aula, falou que ia vir uma mulher aqui, falando que ia ter tipo uma entrevista, né, um bate-papo com a gente. E se tinha alguns alunos que queriam participar. Aí eu levantei a mão e falei que queria participar. Acho que o processo foi de uma forma bem participativa, o que me agradou bastante, porque teve até a participação com as crianças, grupos focais com as crianças, o que foi importante. Conforme a gente vai falando, vai se colocando, né, nas entrevistas, nos grupos com as crianças, acho que a gente teve um olhar para dentro bem bacana, que fez com que a gente conseguisse perceber o que a gente tem feito de muito legal, rever algumas práticas, fazer essa análise, eu acho que foi fundamental. E esse processo, ele veio para isso, para deixar claro a nossa prática. Então, ele é importante por conta disso,
para registrar a prática que é tão importante, né? Para a prática virar uma teoria. Não partimos da teoria para a prática, mas da prática para a teoria. O bacana de tudo isso é que você começa a refletir sobre a sua prática. Então ninguém saiu de nenhum processo, de nenhuma etapa desse processo de sistematização sem se sentir modificado por alguma coisa. A gente passa a ter a real compreensão do que é o programa e ver que todo mundo, de fato, entende ele da mesma forma e por isso que as coisas caminham bem, por isso que tem um resultado positivo. Para a Gold Letra é um momento super importante, né? Porque é a hora onde ela fala, olha, esse é o meu jeito de fazer. A coisa mais bacana da sistematização é você socializar essas informações, né? Porque a informação não serve de nada quando está preso em algum local. A nossa prática pode servir de modelo e de exemplo para outras práticas em outros locais. Eu acho que é um momento também de se posicionar pela causa mesmo. Eu luto pela minha causa, acreditando nesse tipo de prática, nesse tipo de postura. É um jeito de lutar, né, pela educação, mas colocando uma saída, né? Porque às vezes a gente fala muito de melhorar os processos de educação, mas a gente também tem que, de vez em quando, apresentar uma proposta, uma crença, né? De que, acredito que se a gente for por aqui, vai melhorar. Terminando, né? Terminei, na verdade. O próximo slide, acho que são algumas referências, depois passo para vocês sem problema. E o próximo é o meu contato e o contato da Gold Letra, tá bom? Muito obrigada, gente.